Teoria de desenvolvimento organizacional. A teoria de desenvolvimento organizacional, basicamente, ela inclui as mudanças da organização em prol das necessidades e das variações do ambiente organizacional em que a organização se encontra, do ambiente externo em que a organização se encontra. O conceito encontrado no livro do John Nystrom é que o desenvolvimento organizacional é a aplicação sistemática dos conhecimentos da ciência comportamental em vários níveis, grupal, intergrupal e da organização como um todo, para se executar as mudanças planejadas. Primeiramente, nós vamos ter as organizações sistemáticas, orientação sistemática, que ela vai dizer que todas as partes da organização têm que estar operando conjuntamente para conseguir resolver os problemas, aproveitando as oportunidades que são trazidas pela empresa, pelas mudanças. Nesse ponto, o DO se preocupa principalmente com a interação da estrutura, da tecnologia e das pessoas, além de se preocupar também com o comportamento dos funcionários em diferentes grupos, departamentos e locais. Vai enfatizar a busca de uma resposta para a seguinte questão: qual o nível de eficácia de todas essas partes à medida que elas se combinam para trabalhar juntas? A ênfase é concedida à maneira como as partes se relacionam e não apenas as partes em si. O segundo fundamento trata da compreensão da causalidade. Uma das contribuições da orientação sistêmica é o oferecimento de auxílio para os gerentes enxergarem os processos organizacionais em torno de um modelo com três tipos de variáveis, sendo elas as variáveis causais, intervenientes e as resultantes. As variáveis causais elas exercem influência nas outras duas variáveis, nas intervenientes e nas resultantes, influência direta. Elas têm como características a possibilidade de intervenção direta, alterações diretas da parte dos gerentes, avaliam as estruturas organizacionais, assim como o controle político e liderança e esforço do DO, passando também pelo treinamento e pela variedade de comportamentos de liderança. Já as variáveis intervenientes são aquelas imediatamente afetadas pelas causais. Elas incluem as atitudes dos funcionários, as percepções, motivações e os comportamentos especializados, além do trabalho em equipe e até mesmo os relacionamentos entre as motivações, comportamentos especializados e os relacionamentos intergrupais. Por fim, vamos ter as variáveis resultantes, que, como o próprio nome diz, elas vão resultar da interferência das variáveis causais e das variáveis intervenientes. Elas têm como principal característica representar os objetivos procurados pela gerência. Geralmente elas vão incluir nesses objetivos a melhor produtividade, elevação das vendas, redução de custos, consumidores mais leais e resultados mais expressivos, além do time bem unido. Elas vão representar a ação pela qual o DO foi inicializado. Bem, retomando aqui, eu tive um problema na garganta. As suposições subjacentes ao DO analisam os conjuntos de suposições recolhidas pelos gerentes e pelos facilitadores, e essas análises vão ser transmitidas depois aos funcionários e aos gerentes, para que eles possam compreender claramente a base do programa do DO. Bem, existem 3 níveis de suposições subjacentes do desenvolvimento organizacional, sendo eles o nível individual, onde as pessoas desejam crescer e amadurecer, os funcionários têm muito a oferecer, como energia, criatividade, que não estão sendo utilizadas naquele momento, e além que seria a busca do empowerment, e os funcionários desejam uma oportunidade para contribuir, buscando e valorizando o próprio empowerment. Nos grupos, os grupos e as equipes são críticos para o sucesso da organização. Os grupos exercem uma influência poderosa sobre o comportamento dos indivíduos, e os papéis complexos a serem desempenhados nos grupos exigem o desenvolvimento de certas habilidades. A organização, controles políticos e regras excessivos
tornarão-se prejudiciais, atrapalhando até os outros tópicos que já foram abordados. O conflito pode ser funcional, caso seja adequadamente canalizado, e as metas organizacionais individuais podem ser compatíveis, ou seja, o funcionário pode compartilhar das mesmas metas da empresa ou mesmo se identificar com as metas da empresa e torná-las particulares. As origens do desenvolvimento organizacional datam de 1962, quando um grupo de estudiosos e observadores, analisando as mudanças nas organizações, a inadequação das estruturas de trabalho e baseados na teoria comportamental e na abordagem sistêmica, criam uma espécie de padrões para a organização desenvolver-se. Bem, como eu fui falando, ela é uma ideia decorrente de vários autores que analisaram o ser humano como um todo, as organizações de trabalho e o ambiente em que elas se encontravam. Tendo como base isso aí, nós temos uma ligação praticamente direta à mudança das organizações e à capacidade adaptativa do ser humano. A gente pode fazer uma rápida comparação entre os sistemas orgânicos e mecânicos, só para entender melhor o que seria um sistema orgânico. Vamos lá. Nos sistemas orgânicos, a gente tem a ênfase nos relacionamentos entre e dentro dos grupos, além da confiança e da crença recíprocas, ou seja, uns confiam nos outros e os grupos se confiam entre si. A interdependência e a responsabilidade compartilhada, a participação e responsabilidade multigrupal, ou seja, cada grupo é responsável por sua função, mas todos são responsáveis pelo todo. As tomadas de decisões são descentralizadas, ou seja, não há uma pessoa só ou um grupo responsável somente pelas tomadas de decisões. Há o amplo compartilhamento de responsabilidade e de controle, e a solução de conflitos é gerada através de negociações ou da solução de problemas. Já nos sistemas mecânicos, nós temos a ênfase principalmente e exclusivamente individual, podemos dizer assim, nos cargos da organização. O relacionamento do tipo de autoridade e obediência, ou seja, eu mando, você obedece, é rígida a adesão, a delegação e a responsabilidade dividida. Ou seja, rígida a adesão à delegação seria cada funcionário tem sua função, é delegada uma função a ele e está decidido, e a responsabilidade dividida, ou seja, não é fácil a adesão à responsabilidade dividida, como ele mesmo fala. A tomada de decisões é centralizada, diferente do sistema orgânico, onde a tomada de decisão é feita por mais de uma pessoa. Aqui não. Aqui uma pessoa só, um grupo só, destinado a tomar as decisões. O controle também é rigidamente centralizado, e as soluções de conflitos são feitas por meio de repressão, arbitragem e ou hostilidade. Ou seja, não há a busca da solução de problemas. Os principais objetivos do desenvolvimento organizacional são a criação do senso de identificação das pessoas com a organização, o compartilhamento de objetivos comuns, o aumento da lealdade, tanto dos funcionários quanto dos clientes, o desenvolvimento do espírito de equipe e a percepção comum sobre o ambiente externo, além da interação entre os participantes. As mudanças pessoais são relacionadas às próprias relações de trabalho, onde o desenvolvimento organizacional tenta alterar o seu modo de ver e interagir com as pessoas, além de tentar alterar o seu modo de interagir com seus colegas de trabalho. Tem as mudanças organizacionais planejadas. Toda mudança não é feita de última hora, sempre há um planejamento prévio e é decorrente de esforço de longo prazo. Ou seja, não vou dizer eu vou desenvolver minha organização agora e depois de uma semana, duas, está tudo pronto. Não, tem um tempo para planejamento, um tempo para análise, um tempo para adaptação, um tempo para implantação e assim por diante. Além de tudo isso, levar em consideração a avaliação da cultura organizacional. Porque eu não vou chegar numa empresa dizendo vamos mudar todo o seu modo de agir se
os donos da própria empresa ou mesmo os funcionários não vão conseguir se adaptar àquela nova cultura, porque já tem uma cultura organizacional fincada e desenvolvida fortemente. Chiavenato fala que, muito embora pareça uma moda passageira na teoria administrativa, o desenvolvimento organizacional é uma alternativa democrática e participativa muito interessante para a renovação e revitalização das organizações, que não deve ser desprezada. É autoexplicativo. A definição de ações. Para definir as ações, primeira coisa, nós vamos buscar os processos de solução de problemas, para depois entrar nos processos de renovação. Primeiro nós temos que ver o que já está funcionando na empresa, para depois procurar os defeitos e ver como podem ser solucionados. Daí sim, se esses defeitos não puderem ser solucionados, entraremos no processo de renovação, onde as etapas da empresa de desenvolvimento de processo de fabricação serão alteradas para evitar futuros erros. Também temos uma das ações, a administração participativa, onde não só o gerente define o que vai acontecer, como ele também busca, em outros níveis hierárquicos, opiniões e talvez até uma ajuda na tomada de decisão para poder administrar a empresa. Assim ele vai conseguir desenvolver e fortalecer as equipes através tudo isso da pesquisa e da ação. Bem, ainda dentro do desenvolvimento nós temos o diagnóstico e a ação, onde na primeira etapa nós teremos o diagnóstico, onde iremos ver os processos que acontecem na empresa, o que pode ser modificado, o que está de errado e o que tem de certo. Após ter esse diagnóstico, nós passaremos para o segundo passo, que seria o planejamento da ação, onde nós vamos tentar corrigir os erros diagnosticados na primeira etapa, para posteriormente implementar essas ações de correção ou de renovação. Após a implementação dessa ação, haverá uma avaliação para saber se essa implementação foi de acordo com o planejamento e corrigir os erros de diagnóstico. Resumindo, temos o primeiro passo, do primeiro ao quarto passo, e desse quarto passo nós voltamos para o diagnóstico novamente para saber se os planos foram solucionados. Caso não sejam, passamos para o planejamento da ação, a implementação e novamente a avaliação. Isso é um ciclo contínuo, não é um ciclo que é feito uma vez e pronto. Dentre as técnicas utilizadas, nós vamos ter os treinamentos de sensitividade, que serão intrapessoal, de pessoa a pessoa, apenas da pessoa, onde nós vamos tentar fazer com que a pessoa perceba o que precisa fazer. A análise transacional, que seria um relacionamento, o nível de intervenção interpessoal, onde ela vai tentar buscar com que as pessoas se relacionem melhor umas com as outras, para depois a gente passar para o desenvolvimento das equipes, que seria um relacionamento já intragrupal, ou seja, dentro do grupo. Assim como a consultoria de procedimentos, onde vai ser formadas as equipes e definir o que elas farão. Depois disso, a reunião de confrontação, onde vai ter um nível de intervenção já intergrupal, que seriam entre os grupos formados na empresa, haverá o confrontamento entre as ideias de um e as ideias de outro para saber qual vai ser melhor para ser implementado. Na última técnica nós temos a retroação dos dados, que é de nível intra-organizacional. Ou seja, toda a empresa tem que participar, onde os dados são repassados a toda a empresa, fazendo com que todo mundo fique ciente do que está sendo feito para melhoria e do que tem que melhorar ainda. Bem, nesse próximo nós temos o slide da grade gerencial. No eixo vertical nós temos a preocupação com as pessoas e no eixo horizontal a preocupação com a produção. No primeiro estilo, no canto inferior esquerdo, nós temos o estilo 1.1, que seria a aplicação do esforço mínimo para que o trabalho seja executado e para continuar sendo membro de cada organização. Nesse nós temos a preocupação mínima com a produção, também a preocupação mínima com as pessoas. Já no segundo ponto nós temos o 9.1, que seria a preocupação máxima com a produção e a preocupação mínima com as pessoas. A eficiência nas operações decorre de um arranjo do trabalho para que as pessoas interfiram no grau mínimo. O terceiro ponto é o item 1.9, seria a ênfase pessoal, onde quase nenhuma preocupação com a produção.
A atenção é focada na necessidade das pessoas, pois relações satisfatórias conduzem a uma atmosfera confortável e a um ritmo de trabalho cordial. No centro nós temos o estilo 5.5, que seria mediano para a preocupação com as pessoas, uma tendência à mediocridade, podemos dizer assim. Um desempenho organizacional adequado é obtido através do equilíbrio entre a execução do trabalho e a manutenção do moral em um nível satisfatório. E o último estilo seria o 9.9. A realização do trabalho é obtida através de pessoas comprometidas com a confiança e respeito. Há uma interdependência através de um interesse comum no objetivo da organização. Nesse último estilo nós teríamos a tendência à excelência. Ou seja, a preocupação com a produção e a preocupação também com o funcionário. Tem tudo para dar certo nesse estilo e também ele engloba melhor as características do desenvolvimento organizacional. Só para resumir, a orientação contingencial, que acabou faltando no slide, o desenvolvimento organizacional normalmente é descrito como uma estratégia orientada para as contingências. Embora alguns praticantes do DO baseiem-se apenas uma abordagem ou em poucas delas, muitas pessoas são flexíveis e pragmáticas, selecionando e adaptando ações para se adequarem às necessidades estabelecidas. Bem, só para finalizar, nós temos ainda como um dos benefícios do desenvolvimento organizacional a melhoria nas comunicações entre os supervisores e os funcionários, as exigências burocráticas mais enxutas, um número maior de análises sistemáticas e de resolução de problemas e relacionamentos entre departamentos de melhor qualidade, interdepartamentais. Só resumindo, todas as etapas do processo de desenvolvimento organizacional fazem parte de um processo como um todo, ou seja, um processo integral. Todas elas têm que ser adotadas e caso a empresa queira obter todos os benefícios, elas têm que ser cumpridas de maneira correta, da melhor maneira possível. É um processo complexo e o projeto e a implementação podem levar a partir de 1 ano ou mais. E o processo pode continuar indefinidamente, ou seja, não tem um tempo para acabar. Ele tenta levar a organização do ponto que ela está atualmente para o ponto onde ela deveria estar, onde estaria gerando mais lucro, e tudo isso mediante as ações de intervenção. O processo continua, uma vez que a avaliação dos resultados e a manutenção do momentum são desejáveis. Ou seja, a cada momento, a cada avaliação é necessário, pelo menos é indicado, que se faça avaliações para saber se as ações estão sendo bem implementadas, se estão dando resultados. Passando para o próximo tópico, nós temos as equipes e sua formação. Basicamente, a equipe é um aglomerado de pessoas com objetivos em comum, trabalhando em prol da finalidade destinada através da multiplicação de esforços. Cada membro deve complementar, através de suas habilidades, as deficiências ali dos integrantes da equipe. Ou seja, se eu tenho uma habilidade que é mais focada no que eu preciso fazer, ou eu posso ajudar com minha habilidade outra pessoa, eu devo complementar as habilidades daquela pessoa que tem a deficiência naquilo que eu posso fazer, assim como a outra pessoa pode me ajudar no que eu não tenho muita habilidade. As principais características da equipe estão no compromisso com o resultado final, desenvolver o estado de cooperação entre os membros e entre as equipes, o aumento do desempenho da organização, a melhoria do produto final, a divisão de tarefas, além da escolha de um líder ou mais de um, e o engajamento de uma ação coordenada, além da comunicação constante, que seria a comunicação de tudo que está acontecendo e dos planos e do planejamento para as próximas ações. Os conceitos clássicos, nós temos a quantidade de trabalho determinada. Ou seja, a teoria clássica das organizações refere-se ao processo de começar com determinada quantidade de trabalho total e distribuí-lo em divisões, departamentos, agrupamentos de tarefas, atividades e atribuições de responsabilidade entre as pessoas. Buscando assim a eficiência e a integração dos esforços, que só são conquistados mediante a divisão do trabalho. A criação de níveis de autoridade ou níveis hierárquicos
e unidades funcionais, e a delegação, a atribuição de tarefas, a autoridade e a responsabilidade para outros indivíduos também são usados para levar a eficiência e a integração dos esforços. No conceito clássico, as estruturas organizacionais são essencialmente mecanicistas, em suas tentativas de fazer com que as pessoas ajam de maneira tão eficiente quanto máquinas e tenham suas ações previsíveis. As pessoas também são divididas em especialidades diversas, de diversas atividades que são organizadas por camadas de supervisão. Tem várias características da burocracia. Ou seja, a comunicação é feita de maneira formal a nível hierárquico, ou seja, se eu sou um funcionário eu não posso falar diretamente a um gerente de forma formal e assim sucessivamente. Se eu sou um funcionário eu tenho que falar com o meu supervisor para ele falar com o supervisor dele e assim até chegar no gerente para eu repassar aquele problema e nós podermos definir as novas ações. Daí a gente passa para as organizações matriciais. Ou melhor, voltando aqui para os conceitos clássicos, nós ainda temos a característica dos trabalhos que são cuidadosamente organizados, onde as tarefas são determinadas, os papéis são estritamente definidos, e a maior parte das comunicações formais, como eu falei, flui ao longo das linhas de hierarquia. No desenho clássico de organização, tem os pontos fortes e fracos. Como exemplo, a gente pode tomar a estrutura organizacional, que pode apoiar as pessoas do mesmo modo que pode restringi-las, ou seja, enquanto eu posso apoiar com o modelo clássico, com o conceito clássico, de um lado eu posso restringir outros. Um dos exemplos disso é a carência na oferta de apoio psicológico, que é bem fraca no conceito clássico. Mas, em contrapartida, nós temos uma quantidade significativa de apoio à tarefa, como assistência especializada, recursos apropriados para o desempenho do cargo, segurança e condições de trabalho razoavelmente confortáveis. Seria necessário um sistema que proporcione tanto apoio psicológico quanto apoio para a tarefa, o sistema, digamos assim, ideal. Porém, esses conceitos clássicos estão ficando obsoletos. Uma prova disso é que muitas organizações vêm reduzindo o número de níveis de hierarquia por meio do downsize, que seria a redução do quadro de funcionários, e da eliminação de algumas posições gerenciais médias, ou seja, antes eu teria 3 níveis de supervisões, hoje só tenho 2 ou mesmo 1. E logo acima dele já teria o gerente, que vai responder pelos supervisores e pelos funcionários. Já outras organizações elas tentam quebrar as barreiras rígidas que existem entre as unidades funcionais, que pode ser conhecido também como silos, e focam na criação de organizações sem fronteiras, que é aquelas que não têm obstáculos artificiais internos. Essas organizações modernas elas estão se tornando mais maleáveis, mais orgânicas e principalmente mais abertas, ou seja, elas vão ter uma flexibilidade bem maior no quesito tratamento de funcionário, no quesito planejamento de ações, entre outros. Posso dizer também que a comunicação é mais multidirecional, pois ela é composta por mais informações, conselhos e a resolução de problemas é feita de forma conjunta, por instruções e decisões. A autoridade e a influência fluem mais diretamente das pessoas que possuem a capacidade para resolver os problemas que estão sendo enfrentados. Ou seja, eu não preciso ser um gerente para propor uma solução de problemas se eu sei resolver aquele problema. Caracterizando assim o processo de tomada de decisão descentralizado, compartilhado também, em diferentes níveis e diferentes funções. A organização também fica mais aberta para o ambiente dela mesma. Essas formas orgânicas, como podemos chamar, elas são, além de serem mais eficazes e típicas do século XXI, por estarem mais adaptadas às formas de trabalho da época em que estamos, elas vão totalmente contra o modelo, algumas características dos modelos clássicos. É tanto que elas algumas vezes funcionam melhor quando as tarefas não são totalmente bem definidas, até a ponto de se tornarem rotineiras. Um conceito bem interessante seria esse: há uma probabilidade maior de as equipes serem utilizadas dentro de uma forma orgânica de organização porque elas proporcionam a flexibilidade exigida pelas organizações modernas. No próximo tópico nós vemos já as organizações matriciais, que ela é um desenvolvimento justamente criado para atender às necessidades organizacionais, sempre em constante transformação,
utilizando da sobreposição de um tipo de organização sobre outro, de forma que duas cadeias de comando administrem os funcionários. Ela é utilizada principalmente em projetos que demandem grande quantidade de pessoal técnico e projetos grandes e especializados, com diferentes habilidades para trabalhar em equipes de projeto. Um exemplo simples de organização matricial é o programa de arrecadação de doações da United Way para instituições de caridade. Ele poderia ser realizado por meio de um modelo transacional de hierarquia, mas frequentemente utilizam uma hierarquia temporária de funcionários com ocupação em tempo parcial. Eles executam a tarefa até que ela seja completa, e então a equipe é dispersa. Ou seja, enquanto a equipe estiver precisando de mim, eu estou ali, mas assim que eu terminar meu trabalho, assim que eu não for mais necessário para o desenvolvimento daquela atividade, eu volto para fazer o que eu estava fazendo antes. Volto para a minha função original. As principais características, que eu posso chamar também de efeitos, são a divisão de atividades em projetos, a criação de grupos de trabalho temporários, como eu dei o exemplo da United Way, onde os funcionários executam a tarefa até que ela seja concluída e depois a equipe é dispersa, desfeita. Assim eu posso obter um melhor planejamento e controle das ações, além de eu poder cumprir os prazos e orçamentos pré-definidos. Como vantagem nós temos a aquisição de experiência, o desenvolvimento de uma identidade forte. Os funcionários podem adquirir experiência, especialmente projetos que sejam repetitivos, e a equipe desenvolve, como eu falei, a forte identidade. Além de eu ter a flexibilidade em processos complexos, a distribuição de autoridade alinhada à autonomia de cada setor, de cada equipe, posso dizer assim, e as equipes interfuncionais, que são formadas por pessoas de várias especialidades diferentes. Como a estrutura é aberta e mais flexível, ou seja, ela é uma estrutura orgânica, ela é mais aberta que a hierarquia tradicional, ela pode lidar melhor com as mudanças que ocorrem em projetos complexos. A distribuição de status e autoridade também é alinhada com os desejos dos funcionários para propor maior autonomia para eles. Essas equipes interfuncionais são criadas quando o processo matricial organizacional é aplicado em larga escala, pelas fronteiras internas da organização. De modo geral, seleciona os seus membros em bem mais de uma área de especialidade e frequentemente de diversas áreas. Em virtude de sua natureza específica, elas contêm um nível de elevada diversidade, pelo menos no que se refere aos históricos e às especialidades profissionais. Essas equipes interfuncionais podem vir depois a se tornarem, como posso falar, equipes verdadeiras, que vão funcionar em mais de um projeto e sempre que for necessário aquelas pessoas vão voltar a se reunir, porque já trabalham rápido, colocam os desafios especiais durante o processo e sabem lidar bem com as mudanças. Elas acabam se acostumando a trabalhar umas com as outras e acabam tendo entre si uma melhor relação interpessoal. Resumindo, ela dá tipo uma autonomia para as pessoas que fazem parte das equipes interfuncionais. Passando aos sistemas orgânicos, eles têm ênfase nos relacionamentos entre e dentro dos grupos, a confiança e crenças recíprocas, a interdependência e responsabilidades compartilhadas, participação e responsabilidade entre grupos, tomada de decisões descentralizadas, amplo compartilhamento de responsabilidade e de controle, e a solução de conflitos através de negociações ou de soluções de problemas. Como eu expliquei antes, a ênfase nos relacionamentos entre e dentro dos grupos. Eu tenho que buscar sempre a melhor forma de me relacionar com meus colegas que estão na minha equipe e com os colegas das outras equipes para ter no final um relacionamento melhor, um resultado melhor. Também tem que buscar a confiança e as crenças recíprocas, ou seja, eu tenho que acreditar naquilo que a outra equipe está fazendo, assim como ela tem que acreditar nas minhas ações também. E confiar que eu vou poder entregar o que foi prometido. A interdependência e a responsabilidade compartilhada, ou seja, cada um é dependente por si só e todas são dependentes por todas. Além das responsabilidades são compartilhadas. Nunca vai ter uma pessoa só destinada à responsabilidade de toda a equipe. Tem participação e responsabilidade entre os grupos. Todos os grupos participam, todos eles têm responsabilidade.
além das tomadas de decisão, vão ser descentralizadas. Não vai ter uma pessoa só para tomar decisão, como o amplo compartilhamento de responsabilidade e de controle, onde eu tenho várias pessoas que controlam as ações, que planejam e que têm responsabilidade sobre a ação da equipe ou das equipes. Nunca é uma pessoa só, nunca é um único grupo. A solução de conflitos é através de negociações ou de soluções de problemas. Não é aquela, como eu falei, no sistema mecanicista, onde eu tenho o uso da autoridade, da hierarquia e até mesmo da hostilidade para resolver problemas. Sempre eu vou tentar negociar ou tentar uma solução mais prática e mais, como eu posso dizer assim, uma solução branda dos problemas. Bem, o trabalho em equipe resume-se que na complementação dos esforços, onde eu tenho que o meu esforço tem que se encaixar no esforço do outro do mesmo modo que as peças de um jogo de quebra-cabeça. É um exemplo que o autor usa no livro aqui. Quando seu trabalho é interdependente, eles agem como uma equipe de tarefa e buscam desenvolver um estado de cooperação. É denominado trabalho em equipe. As equipes de tarefa, diferentemente dos comitês e das equipes de projeto, são pequenos grupos cooperativos que têm contato regular, que estão engajados para desenvolver uma ação coordenada, e a frequência de interação entre os elementos da equipe e sua contínua existência torna a equipe de tarefa claramente diferente. No caso, se eu tenho um comitê, ele pode ser definido como um grupo de tomada de decisão de curto prazo, enquanto uma equipe de projeto ela pode ser ela pode ser encaixada nas organizações matriciais. Aqui nós temos um dimensionamento para comparação, primeiramente dos grupos. O produto de trabalho dos grupos é produto individual, ou seja, posso ter um grupo de trabalho ali, mas cada pessoa é responsável somente pelo aquilo que ela está produzindo naquele momento. O monitoramento não é interno, o monitoramento vem de uma pessoa de fora desse grupo. O foco da atividade seria na realização eficiente da tarefa. A liderança é única, centralizada, geralmente hierárquica. E a visão sobre o conflito é disfuncional, além de desestimular. Já nas equipes, nós temos o produto do trabalho coletivo. As fontes de monitoramento de desempenho são internas, ou seja, as próprias pessoas da equipe vão monitorar o trabalho dos outros e vão se automonitorar. O foco das atividades é na resolução de problemas, não só como nos grupos, na realização eficiente da tarefa. A liderança é compartilhada por mais de uma pessoa e geralmente está a nível de equipe também. E a visão sobre o conflito ela é funcional e encoraja o funcionário, o participante da equipe, a buscar soluções para aquele conflito. Bem, cada equipe tem um ciclo de vida, que é formado principalmente pela sua formação, a tormenta, normatização, desempenho e dissolução. Onde a primeira etapa vai ser a etapa de formação, onde os membros vão compartilhar as informações pessoais, vão passar a conhecer uns aos outros, aceitar e começar a voltar as atenções para as tarefas do grupo. Um espírito de cordialidade vai prevalecer e as interações normalmente são cautelosas. No segundo tópico, nós temos a tormenta, onde os membros passam a competir pelo status, vão disputar pelas posições de controle relativo e discutem sobre as direções apropriadas para o grupo. As pressões externas interferem no funcionamento do grupo e aumentam as tensões entre os indivíduos à medida que eles assumem uma postura assertiva. Ou seja, é o momento onde as pessoas defendem uma ideia com mais força. Essa postura assertiva seria a forma que a pessoa tem para defender suas ideias, seus pensamentos. Não que seja certo ou errado, apenas que aquela pessoa defende aquela opinião. A terceira etapa seria a terceira etapa do ciclo de vida, seria a normatização, onde o grupo vai começar a mover-se conjuntamente de modo cooperativo. Nessa etapa, temporariamente é alcançado um equilíbrio entre as forças concorrentes e as normas vão surgir para direcionar os comportamentos individuais e os sentimentos de cooperação são cada vez mais evidentes. Nessa etapa, a equipe ainda está praticamente intacta, não tem
vamos supor, nenhum desgaste mais visível, é a etapa onde as pessoas vão começar a ver que dá para trabalhar com as outras pessoas e vão começar a definir pontos de trabalho. Na quarta etapa, nós temos a etapa de desempenho, onde o grupo vai amadurecer e vai começar a aprender a lidar com os problemas mais complexos. Os papéis funcionais são desempenhados e trocados de maneira fluida, de acordo com as necessidades, e as tarefas são eficientemente executadas. Ou seja, essa é a melhor fase da equipe. É a fase em que tudo funciona, em que tudo vai estar... os papéis funcionais vão estar sendo desempenhados, vai ter troca de papéis de maneira fluida, ou seja, uma troca de função não vai atrapalhar, e as necessidades vão ser feitas de acordo os papéis vão ser feitos de acordo com as necessidades, ou seja, as tarefas vão sendo executadas da maneira mais eficiente. No quinto e último ciclo de vida vem a dissolução, que por mais que a equipe tenha sido bem desenvolvida, todas as etapas tenham sido tranquilas, não houve nenhum tipo de discussão mais abrupta, posso dizer assim, a equipe vai se encerrar. Essa extinção é denominada dissolução e exige o rompimento de relações sociais significativas e o retorno às atribuições permanentes, ou seja, a equipe, no caso aí, não seria uma equipe formada para ficar de forma permanente. Ou seja, cada um tem sua função e em determinado momento ele se torna membro de uma equipe. Essa etapa de dissolução vai se tornar cada vez mais frequente devido às organizações flexíveis, que tem como principal característica a existência dos grupos temporários. Ou seja, dissoluções haverão a cada momento. Não sei se pegou, mas como eu ia falando, em certo momento do grupo, ele vai se dissolver. Ele pode ficar parado em um estágio, por exemplo, no estágio de desempenho, onde ele vai estar na melhor fase, ou mesmo no estado de normatização, e ele vai haver um momento que ele vai se dissolver, vai acabar. Além de que as equipes também podem voltar a um estágio anterior, por exemplo, para acelerar o próprio desenvolvimento dos membros da equipe e julgar as ações passadas ou ações futuras. Nessa análise, eles podem, essa volta aos estágios anteriores pode auxiliar na criação das equipes bem-sucedidas e pode fazer com que eles definam o que será útil fazer e o que vão abandonar das etapas que fizeram anteriormente. No próximo tópico nós temos as equipes eficazes, onde nós vamos ter aí os principais ingredientes das equipes eficazes, sendo o primeiro deles o ambiente de apoio. Nesse ingrediente nós vamos ter a diversidade de opinião e, em contrapartida, as escolhas independentes. Ou seja, eu tenho a minha opinião, o meu colega vai ter outra opinião e minha escolha vai ser independente da dele, assim como a dele vai ser independente da minha. Mas também as minhas escolhas podem ajudá-lo nas escolhas dele e vice-versa. A criação desse tipo de ambiente vai encorajar os indivíduos para aprender a pensar com a equipe, a destinar a quantidade de tempo adequada para cada reunião e demonstrar confiança na capacidade dos membros para alcançar suas metas. Outra característica do ambiente de apoio é o acesso ao conhecimento descentralizado. Além do acesso também à autonomia para a tomada de decisões com base nesse conhecimento descentralizado. A criação também de um mecanismo agregador para a produção de decisões coletivas a partir de julgamentos individuais. Nós temos esses 4 ingredientes aí do ambiente de apoio, onde na falta de qualquer um deles vai poder resultar numa decisão equivocada por parte do grupo. Os grupos também vão
vão se sentir mais à vontade para selecionar alternativas a partir de um conjunto de possíveis respostas do que são na geração de soluções para os problemas. A próxima etapa nós temos próxima característica, ou ingrediente, posso dizer assim, as habilidades e clareza de papéis. Onde aqui nós vamos ter que os membros das equipes devem ter qualificações pelo menos razoáveis para poder desempenhar suas tarefas e também deve ter o desejo de cooperar. Além dessas exigências, os membros somente conseguem trabalhar conjuntamente com a equipe após todos os integrantes do grupo conhecerem os papéis dos outros com os quais estarão interagindo. Ou seja, eu tenho que conhecer o papel do meu colega para poder interagir melhor com ele e poder ajudá-lo no que ele vai precisar. Tendo esse conhecimento, eu vou ter respostas voluntárias às demandas de trabalho, ou seja, não vou precisar ter uma ordem para poder realizar aquele trabalho que eu sei que está precisando, simplesmente eu vou lá e faço. Ou seja, os membros vão responder de forma voluntária a todas as necessidades do trabalho que a tarefa demanda. E vão adotar as medidas que eles vão achar mais apropriadas para poder alcançar as metas da equipe. Um exemplo que o autor do livro usa é o exemplo de uma equipe cirúrgica, que todo mundo que está na sala de cirurgia sabe o que cada um tem que fazer. E se qualquer pessoa delas falha, a vida pode estar em risco. Uma pessoa pode morrer dependendo da falha de um enfermeiro ou mesmo de um médico. Embora numa organização comum a vida de uma pessoa não vai estar em risco, como numa sala de cirurgia, a qualidade do produto vai depender desse conhecimento e do desejo de cooperação. Ou seja, se um membro falhar, toda a equipe pode se prejudicar. Esse é um exemplo bem prático de interdependência. Um outro ingrediente das equipes eficazes são as metas superiores. Seguindo desse tópico, vamos ter que é uma das responsabilidades do gerente manter os membros da equipe orientados na direção da tarefa global, ou seja, na direção de um bem comum para a empresa. Muitas vezes as organizações, as políticas têm políticas exigentes de decorrência de manutenção de registro. E o sistema de recompensa podem fragmentar os esforços individuais e desestimular o trabalho da equipe. É nessa hora que o gerente vai entrar e vai direcionar os esforços de cada membro para que eles não se desviem do foco, que seria a tarefa global. Também temos a integração dos esforços para poder atingir essas tarefas globais, por exemplo, uma meta de vendas. Se um dos funcionários da equipe não conseguiu cumprir sua meta, os outros deverão ajudá-lo, esforçando-se mais para poder compensar o que ele deixou de fazer. E assim todas as partes vão ter que contribuir. Nessas metas superiores, as principais utilidades vai ser centralizar a ação, vão servir para centralizar a ação, unificar os esforços e estimular a formação de equipes mais coesas, mais unidas. Posterior às metas superiores, nós vamos ter os esquemas de recompensa para as equipes, que é outro elemento que pode estimular o trabalho das equipes. Essas recompensas vão poder ser do tipo financeiras, de reconhecimento de uma ação, ou mesmo a pessoa pode receber uma autoridade para fazer recomendações sobre novos membros, ou mesmo sobre a indicação de um novo supervisor, ou mesmo propor medidas disciplinares para os membros da equipe. Essas recompensas têm que estar bem definidas e têm que estar equilibradas também, porque em momento algum os funcionários podem ver essas recompensas como algo inatingível. Sempre eles vão ter que ter em mente a possibilidade da conquista dessa recompensa. E é aí que vai entrar a administração contingencial, de acordo com o desempenho da equipe. Que vai buscar equilibrar o encorajamento das pessoas em busca de um bem comum, estimular, e a recompensa da iniciativa, aliados ao crescimento individual e o estímulo a contribuições incondicionais para o sucesso da equipe.
esse tipo de recompensa de autoridade é um estilo de recompensa, digamos assim, inovador, que não são todas as empresas que oferecem. Geralmente as empresas oferecem apenas um reconhecimento ou mesmo uma recompensa financeira. As equipes com empowerment são basicamente um resumo de todos os outros ingredientes. Ela vai motivar os membros a desempenhar um papel poderoso no sucesso das equipes, do mesmo modo que as equipes esportivas de beisebol, basquete, futebol. E os membros da equipe provavelmente vão se sentir mais motivados e fortalecidos quando compartilharem o sentimento de potência, experimentarem um sentimento de significância, ou seja, perceberem que estão sendo úteis para a empresa, receberem autonomia para tomar decisões, ou seja, vão ter liberdade e discernimento para controlar recursos e outras coisas mais, e perceber os impactos que as ações deles têm sobre os resultados. Ou seja, vão poder avaliar, monitorar e principalmente celebrar contribuições e os resultados. Juntando esses 4 ingredientes, numa combinação, posso falar, interativa, essas 4 forças vão agir de forma a produzir as equipes dinâmicas, eficazes e capazes de ser produtivo, proativo e de proporcionar excelente serviço aos consumidores, além de poderem os próprios membros da equipe estarem satisfeitos onde estão trabalhando. Aí a gente passa para os problemas potenciais das equipes. Principalmente 2 tópicos: a mudança de composição, que seria a mudança do... Por ser um setor muito complexo e que está em constante modificação das organizações, o trabalho em equipe vai ser muito sensível a todos os aspectos do ambiente organizacional. E qualquer mudança nas lideranças ou mesmo na formação das equipes, como transferência de pessoal ou mudança de setor, vai interferir muito no crescimento do trabalho da equipe e muito no desenvolvimento. Para evitar esse tipo de problema, é necessário aprender a gerenciar a rotatividade das equipes. Ou seja, nenhuma equipe vai... É muito difícil uma equipe começar e terminar sempre com os mesmos membros e com a mesma organização do primeiro encontro, pode-se dizer assim. Aí o que é que pode ser feito? O primeiro passo vai ser antecipar e aceitar o fato de que a rotatividade dentro do grupo pode vir a acontecer, enfrentar abertamente essa possibilidade. E o segundo passo é desenvolver um plano para gerenciar a rotatividade da equipe a partir do seu início. Ou seja, planejar quantos pedidos de desligamento espera-se receber, quantas etapas devem ser seguidas antes da obtenção de uma autorização para a contratação de novos membros, como é que vai ser o recrutamento desses novos membros. O terceiro passo, e possivelmente o mais crítico, é analisar a melhor maneira possível para interagir com os novos membros. Ou seja, entrou um membro novo, vou ter que fazer com que ele interaja da melhor forma com os outros membros e os outros membros aceitem ele da melhor forma possível. Ou seja, tenho que examinar quanto tempo ele vai precisar para se adaptar ao ritmo de produção que os outros componentes da equipe já estão, quanto tempo vai ser, qual tipo de material de adaptação e qual treinamento ele vai precisar receber, e principalmente como é que vai ser ajudado para enxergar o panorama geral e a forma pela qual pode encaixar individualmente nesse cenário. Além de analisar como é que vai ser a exposição aos valores, às normas e objetivos da equipe, e fazer tudo isso de forma mais sutil e da forma mais eficiente possível. Que normalmente até a equipe que está no mais alto nível daquela pirâmide que a gente fez, que seria o nível de desenvolvimento, o 4º estágio, ela vai necessitar reconhecer novos membros e ter a oportunidade para aperfeiçoá-lo. E não pode ser visto como uma ameaça para a coesão da equipe, ou pelo menos para atacar de cara o que os outros membros já estão fazendo. O outro tópico aqui seria a preguiça social, onde o próprio membro da equipe pensa que sua contribuição não pode ser mensurada, ou seja, ele está sendo inútil para a equipe naquele momento. Uma tomada de decisão pode levar muito tempo no processo de uma reunião de uma equipe,
isso pode vir a prejudicar. Por exemplo, um dos funcionários pode ver que os outros não fazem nada, ou mesmo ele pode tentar se esconder atrás da, vamos supor, da ineficiência, ou achar que os outros são ineficientes e tentar esconder-se atrás da ineficiência dos outros. A preguiça social também pode ser vista como efeito carona, que tem como as características e as causas a divisão de trabalho social injusta. A divisão de trabalho injusta, mesmo que ela não seja um funcionário ou um membro da equipe, pode ver aquela divisão de trabalho como injusta. A crença na preguiça alheia, que seria um dos membros da equipe imaginar que os outros não fazem nada e por isso, para não ser chamado de tolo, ele também vai buscar não fazer nada, ou fazer menos, trabalhar menos. Ele vai achar que pode se esconder atrás da multidão dos outros membros da equipe, não fazer nada e mesmo assim não ser culpado e isentar-se da atribuição individual de culpa. Ou seja, ele pode pensar que a culpa vai cair não diretamente para ele, mas para a equipe como um todo. O próximo tópico são as habilidades úteis na construção de equipes. O primeiro deles é a consultoria de processo, que diferentemente do papel dos especialistas, que compartilham informações técnicas sofisticadas, e dos solucionadores de problemas, que definem os problemas e sugerem soluções, a construção de equipes clama por outro papel, que é o do consultor de processos. A consultoria de processos vem a ser um conjunto de atividades que vai auxiliar os outros membros a se centrar naquilo que atualmente se desenvolve no seu entorno. Vai servir como o consultor de processos vai servir como uma base para um espelho diante dos membros da equipe e vai praticamente obrigá-los a se ver trabalhando. Com a contratação de um consultor de processos, busca-se auxiliar os membros da equipe a perceber e compreender os eventos comportamentais em curso, além de tentar reagir a eles construtivamente. Os comportamentos facilitadores desejados como habilidade úteis serão o encorajamento da comunicação aberta. Ele terá também que observar as reuniões de equipe, investigar e questionar as ações que estão sendo implementadas. Terá que confrontar as ideias dos indivíduos, estimulando assim a resolução de problemas, não deixando de prestar atenção nas pistas que não são verbais e encorajar o aprendizado. Os efeitos desejados sobre os membros da equipe serão examinar os papéis ideais em contrapartida aos papéis reais, os papéis que estão sendo atuados naquele momento, identificar os problemas, examinar as consequências dos comportamentos, reagir construtivamente aos eventos comportamentais atuais, explorar novas alternativas para a resolução de problemas e para futuros empecilhos e pensar e agir independentemente. Tudo isso vai ser os processos utilizados pelos consultores de processo, que são os comportamentos facilitadores que auxiliam as equipes a funcionar de maneira mais eficaz. Uma próxima habilidade útil seria o feedback, seria retornar tudo que foi dito, planejado e posto em prática com todas as equipes. Uma fácil avaliação seria dividir os membros em duas equipes e colocar um de frente ao outro e fazer perguntas aos dois. Quais são as características que melhor descrevem o grupo? Cada grupo vai responder a característica que melhor se refere ao grupo que está participando. Depois vai ser perguntado quais são as características que melhor descrevem o outro grupo. Posterior a isso, como o outro grupo nos descreveria, ou seja, como você acha que os outros te veem. E depois que vê isso tudo, os grupos vão ser reunidos novamente, as respostas vão ser analisadas e passam-se as outras perguntas. Como é que esses mal-entendidos, essas discussões, esses empecilhos surgiram, como eles nasceram,
e o que é que pode ser feito para corrigir, tanto por mim quanto pelos outros. Um outro tipo de equipe são as equipes autogerenciadas, que tem como vantagens a melhoria da flexibilidade dos funcionários, o aumento da eficiência das operações, os índices mais baixos de absenteísmo, que seria o afastamento da função desempenhada pelaquela pessoa, e os baixos índices de rotatividade também, que já seria um ponto positivo. Os níveis mais elevados de compromisso organizacional e de satisfação do trabalho. Dentre as desvantagens, nós vamos ter a demora na implementação, o investimento alto no treinamento dos participantes da equipe, as ineficiências iniciais decorrentes da rotação de cargos e as incapacidades isoladas de cada membro, que alguns vão ter dificuldade de se adaptar às novas estruturas. Outro tipo de equipe são as equipes virtuais, que vai ter o mesmo formato das equipes comuns, só que não necessariamente elas têm que estar sempre em reunião com todos os membros da equipe num local físico. Elas dependem principalmente da tecnologia para se comunicar e para evitar, como eu posso dizer, para evitar os sentimentos de isolamento, os problemas de comportamento individualista, a falta de confiança e até a necessidade de coordenação adicional exigida pelas equipes virtuais, nós temos esses tópicos, que seria a definição de metas claras e dos principais problemas, a condução de pequenas reuniões em prol da socialização entre os colegas da equipe, reuniões que eu digo não virtuais, mas reuniões frente a frente, pelo menos uma vez periodicamente. Realização de projetos temporários em um local fixo com a participação dos membros da equipe virtual. Definição explícita das expectativas dos papéis. Identificação de problemas potenciais com boa probabilidade de ocorrência. Utilização frequente de correio eletrônico, ou seja, a maior frequência na comunicação. E o intercâmbio de informações e de colaboração mútua de todos os membros envolvidos. Feito isso, nós teríamos uma equipe bem desenvolvida e seguindo as habilidades aqui descritas, podemos ter equipes virtuais e equipes autogerenciadas muito, como posso dizer, muito eficientes. Essa foi a minha apresentação. Obrigado pelo tempo.